E hoje nós vamos entender um assunto que também as pessoas não gostam muito de falar, é um negócio meio assim, algumas pessoas têm dificuldade de entender isto aqui, e nós percebemos que a obra de Deus, por causa disso, tem sofrido muito. Então eu tenho que trazer este assunto à luz para que você não seja enganado, O tema desta noite, as duas naturezas do cristão. Nós temos duas naturezas, e nós vamos entender isto aqui, é algo que as pessoas não gostam de falar, alguns não têm entendimento, mas nós temos duas naturezas, isto vai explicar o porquê de tanta confusão, às vezes, na vida de pessoas salvas, crentes, convertidas. Olha o que a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele no capítulo 5, no versículo 16 e 17, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não o façais o que porventura seja do vosso querer. Nós temos duas naturezas, uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Diz a Bíblia que nós temos duas naturezas que uma luta contra a outra. Então, existe uma guerra, e nós precisamos entender que guerra é essa que existe dentro de cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, eu quero neste momento, meu Deus e meu Pai, te entregar o governo de tudo aquilo que será falado nesta hora. Toma conta, Jesus. Fala através da minha vida e ensina o teu povo. Não permita, Senhor Jesus, que a minha lógica seja colocada. Não permita, Senhor, que nada que é humano da minha parte seja agora levado ao teu povo. Senhor, fala o Senhor mesmo ao coração de cada filho, de cada filha que o Senhor trouxe aqui. Estas pessoas são importantes para ti, são especiais, precisam ser alimentadas, precisam ouvir a tua voz. E eu lhe peço, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, meu amor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nesta noite nós vamos entender os dois aspectos da nossa vida. Nós temos duas naturezas e nós precisamos entender isto aqui. Porque muitas pessoas têm agido errado ou de forma errada na obra de Deus e não sabem por quê. Sabe que tem pessoas que não conseguem se livrar dos seus medos. Tem pessoas que não conseguem se livrar da ansiedade. Tem pessoas que vivem atormentadas, pessoas que vivem sempre envolvidas em confusões, em coisas erradas. Existem pessoas na obra de Deus que não conseguem se desvencilhar de um vício, por exemplo. A pessoa é cristão, é salvo, mas alguns ainda têm o vício do cigarro. Outros carregam consigo o vício da bebida. Outros têm o vício da pornografia. Outros têm o vício do sexo ilícito. E como pode, pastor? Pessoas salvas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, foram compradas por Cristo Jesus na cruz do Calvário, foram resgatados da maldição e trazidos para o reino do Filho do seu amor. Como pode alguém voltar como um cão que volta ao vômito? Como pode alguém voltar a viver desta forma, uma vez que Jesus salvou esta pessoa? Eu tenho visto já há alguns anos uma confusão muito grande dentro da igreja evangélica. Que confusão é esta? As pessoas estão colocando a culpa de todo quanto é tipo de problema no diabo. Tem alguma confusão? Foi o diabo. A pessoa está passando por alguma coisa errada? Foi o diabo. A pessoa se envolve numa confusão, numa coisa errada, numa cilada? Foi o diabo. Pastor, foi o diabo que jogou uma casca de banana, eu pisei e escorreguei. Foi o diabo que me enganou. Amados, nós vamos hoje entender que muitas coisas que acontecem na vida de um homem e de uma mulher de Deus
Não é culpa do diabo. É culpa da própria pessoa que está dando lugar à carne, ou seja, dá vazão, dá espaço a esta natureza carnal que tem, e por isso vive muitas vezes no erro, na prática do pecado. Então, é muito comum você ver as pessoas, para se eximir da culpa, jogando a culpa para o diabo. Muitas pessoas têm esse hábito, né? Faz alguma coisa errada, quem foi? Não, não fui eu. Não, olha, pastor, eu estou sofrendo na vida. Sabe, o meu casamento está ruim, mas a culpa é da minha mulher. Pastor, eu estou sofrendo, meu casamento está terrível, mas a culpa é do meu marido. Então as pessoas gostam de colocar a culpa uns nos outros. Acontece alguma coisa errada no serviço? Não, foi fulano que não fez, foi ciclano. O ser humano, por si só, ele tem esta tendência de se eximir da culpa, jogar a culpa para o outro e se safar, se livrar. Algumas pessoas estão fazendo isso na obra de Deus. Então eu quero começar a mensagem dizendo que nós temos duas naturezas, amados. Uma que é carnal e outra que é espiritual. E uma luta contra a outra. Existe uma guerra aqui dentro da tua cabeça e da minha cabeça, fora do comum. Existe uma guerra descomunal aqui dentro, que é uma luta da carne querendo fazer você agir pela carne, e o espírito te inclinando para as coisas de Deus. Você lembra na infância que a gente brincava com aquele cabo de força? Lembra disso? Você punha alguma coisa no meio, ia um grupo lá, 10 meninos, 10 meninas de um lado, do outro, e ficavam puxando o cabo de força. Então existe uma guerra instalada na nossa mente, na nossa cabeça, em cada ser humano, que é a guerra da carne contra o espírito. Porque a carne quer fazer a vontade do mundo, e o espírito quer fazer a vontade de Deus. A carne é fiel ao pecado, à mentira, à promiscuidade, e o espírito é fiel às coisas de Deus. Então nós temos isto em nós, duas naturezas. Sabe que um cristão, se ele não estiver rendido aos pés do Senhor, ele é capaz de fazer as mesmas coisas que alguém que não conhece Jesus faz aí fora. Se não for realmente a vida do Espírito, a pessoa vai agir como muitos agem fora. Vai trapacear, vai enganar, vai mentir, vai roubar, vai adulterar, vai trair, vai lesar os outros, vai fazer as mesmas coisas. Então, olha, acontece muito hoje na obra de Deus assim, as pessoas dizem, olha, eu já vi alguns comerciantes, empresários dizer assim, olha, eu não ponho mais crente para trabalhar aqui na minha loja. Eu não ponho crente para trabalhar no meu comércio. Eu penso o seguinte, contratar um cristão é sinônimo de decência, de caráter, de dignidade, de honestidade. Um cristão é uma pessoa confiável. Agora, por que as pessoas dizem isso? Porque existem muitas pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, mas vivem inteiramente a vida da carne. Vivem na carne, não têm uma vida espiritual. Então, como que nós herdamos, pastor, essa natureza carnal? Vou mostrar aqui na Bíblia como que nós herdamos uma natureza e como nós herdamos a outra. Olha só, Romanos 5, temos aí no telão? Romanos 5, versículo 18 e depois o 19. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para que a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Quando Adão pecou, quando Adão errou, diz a Bíblia que por um ato de ofensa, o juízo veio sobre todos os homens. Então, quando nós somos gerados ali, você está sendo gerado, já ali, você recebe uma natureza chamada natureza da carne, os atributos da carne. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Muitos receberam esta natureza chamada natureza carne, natureza carnal. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Deixa eu explicar uma coisa. Quando Adão pecou, com o pecado de Adão, todos os homens que nasceram a partir dele, a partir de Adão, nasceram com uma natureza de pecado, uma natureza da carne.
Quando Jesus nos reconciliou com Ele, na cruz do Calvário, Jesus nos reconciliou, Ele disse, está consumado. Ele tirou a lei do pecado da morte, aquele pecado que nos levaria para a morte, para o inferno. Mas a natureza carnal, ela continua. Então todo homem e toda mulher, mesmo que tenha sido regenerado pela cruz, regenerado por Jesus, continua tendo uma natureza que é obediente ao pecado. Basta você ver. Olha, a pessoa dá um espacinho assim para a carne dela, começa a agir na carne, começa a dar vazão para os pensamentos, a pessoa entra por caminhos errados. Entra. Então, a carne, nós temos uma natureza carnal que ela é fiel ao pecado. Nós temos uma natureza carnal que ela inclina para o pecado. Se você não cuidar da tua carne, se você não cuidar da sua vida espiritual, a tua carne vai fazer você fazer coisas terríveis na vida. Então, está a resposta. Por que tem tanto crente, pastor, que age desta maneira? Como pode uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, pastor? Como pode uma pessoa que vem na igreja fazer uma crueldade, fazer uma coisa como muitos fazem? Como pode? Só há duas razões. Ou não é convertido, nunca se converteu, foi um convencido, ia para a igreja, ia lá por conveniência ou por qualquer outra razão, nunca se converteu. Ou é um cristão que vive na carne, vive dando vazão à sua carne, à sua natureza carnal. E quem vive assim, amados, atrai para a sua vida condenação e morte. Atrai consequências sérias à vida. A nossa carne, nossa natureza carnal, ela é fiel às coisas erradas. Então nós temos dentro de nós, inserido no teu DNA, na tua vida, na tua carne, na tua natureza, você tem inserido em você a fidelidade ao erro. Todos nós. Se nós dermos vazão, seja eu, seja você vai falar palavrão. Às vezes você vê um cristão, uma pessoa que tem ali uma boca santa, uma boca que não pode jorrar maldição, não pode jorrar coisas imundas, e de repente você fica atônito, a pessoa solta, na hora da raiva solta um palavrão. O que é isso? Deu vazão, deu espaço à sua carne. A boca fala do que está cheio o coração. Então existem muitas coisas na obra de Deus que as pessoas dizem, não, pastor, eu fiz isso, mas foi o diabo. Não foi o diabo, nós vamos ver isso aqui na Bíblia, eu vou te mostrar isso aqui. Olha só, então, quando uma pessoa começa a ter um desejo errado, começa a fazer uma coisa errada, isso é resultado da pessoa estar alimentando a sua vida pela carne. Então tem pessoas que, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, tem pessoas que a vida toda é na televisão, vendo o que não presta. Com todo respeito, sei que tem muita gente aqui que gosta de novela, mas novela você só vê o quê? A mocinha que traiu não sei quem, é o menino que não sei quem, que beija o outro menino, é o homossexual não sei o que lá. Olha, ensina como trair, ensina como roubar, ensina como levar vantagem, e a pessoa vai alimentando a sua carne. Aí depois, chega a tarde da noite, é o tal do Big Brother, e a pessoa fica, não, eu não perco o negócio daquele, porque ele é muito bom. Bom? Debaixo do colchão, e ficam lá debaixo do colchão, não, como é o nome? Do edredom, e vai, está alimentando a tua carne. Isso está gerando em você pensamentos carnais. Aí depois, o desfile das campeãs, e todo mundo lá, seminu, outros nu, e a pessoa fica, o que está fazendo? Você está alimentando a sua carne. Sem que você perceba, você está alimentando um gigante que vai te destruir. Você está alimentando um gigante que vai jogar você no chão. Às vezes um homem que se presta a isso fica na frente da televisão, fica, isso é que é mulher, e vai alimentando. Às vezes, alimenta tanto este sentimento, que aí o inimigo coloca uma incircuncisa filisteia no seu caminho, coloca uma mulher sem virtude no seu caminho, e a pessoa cai, arrebenta o casamento, arrebenta a vida dos filhos, destrói a sua vida e diz, mas como eu não sei como eu caí nessa? Começou com a televisão, começou com desfiles das campeãs.
Ah, amados, às vezes a mulher está murchinha. Não estou aqui brincando, não. Às vezes a mulher já não está ali, sabe? Não é mais uma menina de 30 e poucos anos. E a pessoa está alimentando um gigante. E aí vem a destruição. E a pessoa, muitos crentes nesta hora dizem, foi o diabo, porque eu vi um vulto, e aí eu fiquei... Mentira, não foi o diabo, não foi vulto, coisa nenhuma, foi a tua carne. Foi você alimentando um gigante que existe dentro de você. Quem está entendendo? Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que de maneira que nem eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do... Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus. A minha mente é escravo da lei de Deus, a da vida espiritual. Mas olha só, mas segundo a carne, segundo a minha carne, eu sou fiel ao quê? A lei do pecado. Se eu der vazão à minha carne, eu vou ser fiel ao pecado, às coisas da carne, às coisas erradas. Então, os crentes nascidos de novo possuem ainda um corpo de pecado. Este corpo que nós temos, esta carne, ela não se converte. Sabe, não adianta. Eu vejo pessoas que querem, às vezes, dizer, olha, eu vou sacrificar a minha carne. Pessoas às vezes erram, fazem coisas erradas, e aí querem se penitenciar. Aí põe lá, ajoelha no caroço de milho, bate nas costas. Mas isto não tem valor nenhum contra o pecado. Esmurrar a carne, bater na carne, se arrebentar, se esfolar, se ajoelhar no caroço de milho, se ajoelhar em brasa, isto não tem valor algum. Sabe por quê? Porque é aqui dentro, é na mente. E as pessoas às vezes, não, eu tenho que sofrer, eu tenho que me rasgar, para eu parar de ter essas vontades, porque eu tenho umas vontades, pastor, de vez em quando, de madrugada, eu tenho que pôr num canal, e eu tenho, pastor, eu preciso disso. Às vezes aí de vez em quando eu fico nervoso, e eu me bato, eu me dou soco, eu bato a cabeça na parede. Isso não é isso, está tudo errado. Tem muito crente que está querendo se rasgar, está com raiva de si mesmo. Não é com carne que você vai vencer a sua carne. Não é com a carne que você vai remover a sua carne, a imundícia da carne. Olha em 1 de Pedro 3:21. O qual, figurando o batismo, também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pastor, como posso anular isto? Através de uma boa consciência da ressurreição de Jesus Cristo, através do alimento espiritual. Quanto mais eu alimento a minha carne, mais força ela vai ter na minha vida, e menos a minha vida espiritual vai prevalecer. Tem pessoas que o tempo todo estão alimentando. Imagine 2 gêmeos. Nasceu, você tem filhos gêmeos. E na mamadeira você põe o leitinho, o leite C, aquele de saquinho, que a gente bebia na infância, quem tinha pouco dinheiro. Leite C. E o outro você põe na mamadeira o leite NAN, aquele leite preparado. Aí quando começa a comer papinha, você põe arroz, feijão, carne. Aí no outro você fica dando papinha, aquela papinha, só o mingauzinho. Aí quando chega assim com 5, 6 anos, já está numa idade maior, aí come salada, verdura, toma suco, come fruta. E o outro com 5, 6 anos, papinha, só papinha. De vez em quando no domingo eu vou no culto, papinha. De vez em quando no domingo eu apareço, papinha. E você vai alimentando o outro, arroz, feijão. Aí já está maiorzinho, buchada de bode. Aí você põe baião de 2. Aí você põe vatapá. Você põe aquilo que tem na Bahia que é gostoso, que a baiana mandou comer quente. Eu achei que era quentinho e puseram pimenta, acarajé. Põe acarajé e vai. E você... Depois de 15 anos, você vai ver vai estar pesando, se tiver vivo, vai estar pesando quanto? Uns 30 quilos. E o outro? Sarado, forte, marombado. Agora vamos trazer isso para o campo espiritual. Vamos trazer isso para dentro da igreja.
Se eu estou alimentando a minha carne com todas essas coisas erradas, você acha que quando o Espírito disser, olha, é errado, não vai lá que é errado, a carne vai dizer, não, eu sei até onde eu vou, eu posso estar com uma mulher seminua, eu sei aonde eu vou. Sabe nada. Isso não existe. E as pessoas estão assim na obra de Deus. Mas eu vou te mostrar o que está acontecendo também, para você entender por que as coisas estão desse jeito. Então, nós precisamos identificar isto, amados. Precisamos identificar que nós temos duas naturezas. A carnal e a espiritual. E nós temos que identificar, porque todos nós temos o ponto fraco na vida. Alguns, a fraqueza é o medo. Outros, o ponto fraco, a fraqueza na vida da pessoa é a ansiedade. Outros têm, além da medo, tem a ansiedade e outras coisas. Outros, a fraqueza é a bebida, o ponto fraco. Às vezes o ponto fraco de alguém é mulher. Tem pessoas que é viciado. Tem vício, tem compulsão sexual. Outros têm vício pelo jogo, não pode negócio de jogo, aposta. É loto, é mega senha, é mega não sei o que, tudo, a pessoa quer, é loteria esportiva, é o jogo do bicho, tem tudo. E a pessoa é compulsiva, não posso deixar de jogar, não posso, porque isto... E aí, amados, muitas pessoas têm um ponto fraco e são vulneráveis nesta área. E aí sim, sabe aonde o inimigo vai atuar? Sabe aonde ele vai colocar pessoas para você cair? Na sua fraqueza. Vai sempre alguém aparecer para te dizer, que é isso, rapaz? Você não vai fazer uma fezinha? Onde é esse... Acho que até Jesus deve ter feito uma fezinha lá se tivesse. É o que as pessoas falam. Que é isso, rapaz? Que é isso? O olho não vê, o coração não sente. Faz suas coisinhas escondidas aí. E as pessoas vão se afundando. Aí você vê pessoas, às vezes, anos na obra de Deus, nada mudou, a mesma vida, as mesmas coisas, porque a vida toda dá lugar à carne. Então, quando alguém erra, peca, está a começar do altar da igreja até a porta da igreja. Quando alguém erra e alguém peca, ninguém pode dizer que foi o diabo. Não, foi o diabo que me tentou, passou por que isso? Primeiro que não cairá sobre nós tentação que não seja humana, que nós não conseguiremos suportar. Não tem. Não tem tentação que vai cair em mim, em você, que não seja humana, que você não consiga suportar. Então, olha onde é que está a gravidade na vida das pessoas. Olha onde está o grande drama na vida das pessoas. Tiago mostra isso com muita clareza. Tiago 1, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Olha só. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Amados, quando vier um pensamento na sua mente, uma cobiça, repreende ele. Eu não recebo isso na minha vida. Às vezes uma cobiça por alguma coisa errada, para levar vantagem em alguma coisa, diz, não quero isso para mim. Eu não vou fazer isso. Você tem que repreender. Você tem que tirar isso da tua vida. Porque se você vai dando vazão, quanto mais você pensa em algo, mais isso te domina. Quanto mais você ficar pensando numa coisa, mais isso vai dominar o teu coração. Por exemplo, os ciúmes. Quanto mais a pessoa fica pensando em alguma coisa, fica pensando em algo, mais isso domina o coração da pessoa. Uma pessoa ciumenta. Por exemplo, o marido chega todo dia às 6:30. Aí
Chega um devido dia, o marido chega às 6h30. A mulher estranha, chega às 7 horas, chega às 6h30 todo dia, um dia ele chegou às 7 horas, ela estranha, mas quando chega uns 2, 3 dias depois, chega às 7 horas de novo, já fica com a pulga atrás da orelha, aí o diabo já lança a seta, tchum. Aí a pessoa diz, tem coisa aí, tem coisa errada, 2 dias da semana ele está chegando às 7 horas, não vou perguntar não, tem coisa errada aí. Aí vai lá, pega a camisa, tem um cheiro aqui. Tem coisa. E aí começa. E a pessoa vai alimentando. Chega uma hora que a pessoa explode. Por quê? Porque ela alimentou o gigante da carne dela. Ela alimentou esse sentimento. A cobiça é assim. Quando você começa a cobiçar uma coisa, não, eu quero muito aquilo, não, aquilo vai ser meu, aquilo é meu. Muitas vezes aquilo gera uma cobiça tão grande que a pessoa age de maneira muitas vezes ilegal para receber aquilo que ela deseja. Paga qualquer tipo de preço para ter o que quer. Amados, tem muita gente agindo assim na obra de Deus e dizendo, pastor, sabe, foi o diabo que fez isso comigo. Sabe que quando Davi pecou com Jezabel, com Betseba, isso não é aquilo lá que a Record está mostrando, que ele nunca tinha visto nem a mulher antes. Ela foi para o pátio, ele estava na sua sacada, e ela foi para o pátio nua, e ficou ali se banhando, se ajeitando nua. Vou lhe dizer uma coisa, Betseba queria alguma coisa com o rei. Ela se insinuou. E Davi, quando chegou ali com a cabecinha vazia, estava ali, não estava em guerra, estava sossegado. Ele olhou, se ele olha e diz assim, eu tenho a minha mulher em casa, eu não preciso nada disso. Estava tudo certo. O problema é que ele olhou, olha as curvas dela, e aí cobiçou. E aí a mente dele já produziu ele deitado com ela, já produziu ele acariciando ela, e a cobiça deu ocasião ao pecado. Amados, uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho na sua cabeça. Às vezes um pensamento pode vir na cabeça de qualquer pessoa, mas quando vier, você pode automaticamente descartá-lo e dizer, não, eu não quero isto para a minha vida. Quem está entendendo? Porque o grande problema do povo de Deus é esse. E as pessoas estão vivendo assim, na carne, estão querendo fazer tudo pela carne. Olha, Romanos 7:21. Então, a querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Você viu que muitas vezes a pessoa tem vontade de fazer o que é certo e faz o que é errado. Não, olha, pastor, eu nunca mais na minha vida, eu vou brigar com meu marido por causa de ciúmes, eu já sofri com isso, eu não quero, eu não vou. E a pessoa quer fazer o bem, mas de repente, não faz. Tem pessoas, às vezes, dentro de um relacionamento que se agridem. Nunca mais eu vou agredir minha mulher, eu nunca mais vou fazer isso. E de repente, agrediu. Mas a pessoa não queria. Mas por que fez? Porque tem um gigante ali, um vulcão, que não morreu. Tem um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento. E esta pessoa, quando ela alimenta este vulcão, ele automaticamente entra em erupção. Olha, amados, existem muitas pessoas na obra de Deus vivendo assim. O apóstolo Paulo explicou isto tão bem, que aconteceu isso na vida dele. Olha o que Paulo fala, sendo ele o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz em Romanos 7, versículo 18. Vamos ler até o 21. Olha só. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha que Paulo diz, olha, eu sei que eu, sendo o apóstolo Paulo, na minha carne não habita bem nenhum. Olha o que ele diz, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro,
mas o mal que não quero, este faço. O que é isso? Tem hora que você quer fazer tudo certo, você quer fazer, de repente você fala, mas como é que pode? Eu falei que eu nunca mais ia beber, eu nunca mais ia pôr um cigarro. Como é que eu fiz isso? Como pode? O querer o bem está em você. Diz Paulo, porém não efetuá-lo. Ou seja, você tem uma outra natureza que vai lutar para você não fazer o que é certo. Você tem uma natureza que vai lutar dentro de você para você fazer o que é errado. Eu vou dar um exemplo aqui. Entendam pelo Espírito Santo de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Entendam isso pelo Espírito Santo. Já viu quando passava em desenho que ficava ali um diabinho aqui e um anjinho aqui? Isso é uma guerra. Isso é o que acontece muitas vezes na mente das pessoas. Tem ali, você vem ao culto e Deus diz, olha, é daqui para frente, tudo certo, uma nova vida. E do outro lado tem as coisas te influenciando. Não, não é assim não, dá uma chance para você tem que ser feliz, ninguém está vendo, olha. Isso é uma guerra. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Veja o drama de Paulo. Ele sabia, amados, que quando ele agia na carne, ele fazia tudo errado, embora não quisesse. Embora ele quisesse fazer o que é certo, mas ele fazia o que era errado. Então, existem muitas pessoas agindo assim, agindo na carne. Olha o versículo 22. No tocante ao homem interior, no tocante no meu interior, no meu espírito, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, contra o meu espírito, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o drama de Paulo. Olha o drama, ele reconhecendo aqui as duas naturezas. Versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Paulo pergunta, quem me livrará? Pastor, como que eu faço? Porque eu tenho duas naturezas, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não quero viver no erro. Então, como eu faço para fazer morrer essa natureza, para aniquilar essa natureza, já que eu tenho duas, mas eu quero viver andar só no Espírito, eu quero viver uma vida reta com Deus. Como eu faço para me livrar desta natureza? Colossenses 3,5 começa a nos explicar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão, lascívia e desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, fazei morrer. Como que eu vou fazer morrer? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amados, nós temos que alimentar o nosso espírito. Nós temos que alimentar a nossa vida com a palavra de Deus. Por isso é importante estar na reunião de oração, igreja. Por isso é importante estar nos cultos. Pastor, outro dia me perguntaram, por que todo domingo na igreja? Por que todo domingo na igreja? Porque todo domingo eu tenho que alimentar o meu espírito. Você não come todo dia? Fica um dia sem comer. Passa 24 horas sem comer. Tu começa a cambalear, dá dor de cabeça, começa a passar mal. Fica sem comer. E se eu ficar sem comer? Não venho um domingo, não venho na quarta, não venho no culto, não venho no outro. O que vai acontecendo? Você vai se intoxicando de conteúdo mundano, coisas do mundo. É um que vem com uma fofoca, é outro que vem com uma fofoca. A tua mente espiritual não está mais ativa. Você não consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Tem pessoas que às vezes ouvem uma fofoca, tá bem, veio do culto. Aí Deus falou, a pessoa diz, olha meu irmão, vai lá, acerta com a pessoa. Não deixe isso crescer não, tira isso do teu coração. Isso está errado, você também errou, a pessoa errou, se acerta. Mas quando a pessoa, às vezes deixa de ouvir a palavra, se influencia, vem com a fofoca. Não, mas bem que eu fulana de tal, olha, eu vou te falar uma coisa, eu também não vou com a cara dela, aí cresceu. E um pouco de fermento leveda toda a massa e está feita a desgraça. Então, é importante estar na igreja, é importante estar aqui ouvindo a voz de Deus, é importante estar nas reuniões, em tudo que nós fazemos na igreja. Para quê, pastor? Para não dar lugar à carne, para anular a carne. Amém? Às vezes a pessoa não quer vir na igreja.
Sabe, as pessoas não estão se alimentando. Agora, deixa eu falar uma coisa. Não é apenas ir à igreja, é ir à igreja para ouvir a voz de Deus. Porque tem pessoas, vou dizer uma coisa aqui com todo respeito, Deus sonda e conhece o meu coração. Tem igreja que é melhor você não ir. Falo isso com pesar no meu coração, no meu espírito. Mas tem lugar que faz mal. Porque a igreja, você tem que chegar na igreja mal, acabado, arrebentado. Tem que chegar na igreja, tem que sair flutuando. Você tem que sair desta igreja voando. Você tem que sair daqui de bem com Deus, de bem com a vida, sabe? Alimentado. Você não pode vir aqui só para levar pancada na cabeça. Você vê isso dentro da igreja, dentro da obra de Deus, carnalidade. Às vezes alguém que está com o microfone, às vezes, olha o que é carne. Eu vou mostrar o que é carne em cima do altar. O pastor às vezes sabe de uma coisa que aconteceu na igreja. Aconteceu alguma coisa na vida do irmão. Aí ele não tem hombridade, não tem caráter cristão para chamar as duas pessoas envolvidas, colocar ali no gabinete pastoral e dizer: olha, meu irmão, estou sabendo disto aqui, como é que é isso aí? E você também disse isso. Olha, a Bíblia diz isto aqui, nós somos um povo de Deus, vamos nos abraçar aqui, vamos acertar essa situação, vamos sair daqui em paz, amém, irmãos? Mas às vezes não tem hombridade. Aí o que o pastor faz? Toma o partido de alguém e vai para cima do púlpito lavar roupa suja. É, porque tem certos irmãos que vivem fazendo fofoca. E o culto todo é para uma pessoa. Esta casa nunca vai abrir as portas para falar para uma pessoa. Sempre o Espírito Santo de Deus falará com todas. Isso aqui é a casa de Deus. Aí você vê dentro da obra de Deus estas coisas, a carnalidade. Pastor, por que tem igreja que não cresce? Por que tem igreja que parece que está indo? De repente é um escândalo, tudo arrebenta, vai. É uma confusão, é roubo, é isso, é adultério. Por quê? Carne. Toda obra da carne, mas dia menos dia, o salário do pecado é a morte. Mas dia menos dia vem a destruição. Nós temos que ter cuidado, nós falamos isso aqui quarta-feira. Cuidado com o que você ouve, meu irmão. Cuidado com o alimento que você está recebendo. Você não pode ouvir qualquer coisa. Alguém aqui já tomou um copo de água que pegou do bueiro para beber? Quem já levanta a mão? Ninguém. Quando você quer beber água, de onde você pega a água? No filtro, na torneira, não é? Alguns nem água de torneira tomam, é água filtrada, tem um filtro, você bebe água boa. Ninguém vai lá meter o copo no esgoto e beber qualquer tipo de água podre. Então por que você alimenta muitas vezes a tua vida espiritual com alimento estragado? Com alimento podre? Porque isso é estragado, é podre. Nós temos que tomar muito cuidado para não alimentar a nossa carne, ao invés de alimentar o nosso espírito. Cuidado com o que você ouve das pessoas. Veio com fofoca, dá um tapinha nas costas e diz: irmão, vá lá, recobre o juízo, não venha com isso. Isso aí é perigoso, isso vai gerar problema para você e para mim. Corta o mal pela raiz. Mas quando um carnal, às vezes dentro da igreja, uma pessoa que está inflamada, sabe, está com a carne a todo vapor, começa a falar, aí pega um que quer saber da vida alheia, com fofoca, e fica ouvindo. Fala mais. Tem gente que é viciada em fofoca. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Nada disso, para. Fala que eu te ouço. Fala que eu te ouço. Não dá. Olha, altar de igreja não é para lavar roupa suja. Altar da igreja foi colocado por Deus para pregar a palavra de Deus para as pessoas. Uma igreja santa, reta e honesta com Deus não lava roupa suja em cima do altar. O dia que eu subir no altar para lavar roupa suja da vida de uma pessoa, eu não sou digno de ser um pastor. Não teria um pingo de dignidade. Porque eu estaria negando o chamado que Deus deu na minha vida. O altar não é para lavar roupa suja. Quem está entendendo? E tem gente vivendo assim. Tem gente fazendo isso. Tem gente que o tempo todo está... Não, usa o altar. O altar não é para isso. Diga, o altar é para ouvir Deus. Para ouvir.
Você tem que começar a identificar. Você tem que começar a identificar. Porque às vezes você, hoje não tem culto na minha igreja, eu vou lá, sabe por quê? Eu tenho que ouvir alguma coisa hoje. Vai ler a Bíblia. Não, mas eu tenho que... E a pessoa vai em algum lugar. Aí chega, senta, começa a ouvir. Aí começa aquela coisa errada, e não sei o quê. E a pessoa fala, e ainda concorda. Quantas vezes as pessoas que estão no altar estão matando a igreja? Muitas. Está lá. Uma ovelha que errou, pecou, precisa de ajuda, precisa ser auxiliada, precisa ser ensinada a sair do erro, do pecado, para ter a sua vida restaurada por Deus. E às vezes a igreja, o altar, está lá. Não tem o que pregar, não tem um sermão, não tem uma mensagem preparada. Salvou a mensagem. A irmã que foi vista na esquina, agarrada com não sei quem. E aí vai o culto inteiro. Não, porque tem irmã. Que Deus está me revelando. Começa a uivar. Quem uiva é lobo. E aí começa, porque Deus está me revelando. Eu estou vendo uma moça na esquina. E ela está abraçada. Ela está... meu irmão. Vai comer um copo de pipoca. Sai do altar. O altar é lugar santo. É o lugar onde Deus fala com o seu povo. Quem está entendendo? Então qual é a razão de tantas brigas, tantas confusões, tantas decepções na obra de Deus? Tem gente decepcionada. Por que tem tanta gente abandonando a igreja evangélica? Por que tem tanta gente largando, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de crente, não quer saber de mais nada, está com nojo de igreja evangélica? Por que tem pessoas que têm nojo de pastor? Por que tem gente que tem nojo de pastor? Fala que é pastor, a pessoa dá um pastor. Lá vem mais um. Por quê? Porque tem um monte de carnal fazendo a obra de Deus. Tem um monte de carnal arrebentando a vida das pessoas. Por isso as pessoas estão vivendo assim. Quem está entendendo? Tem muita gente, amados, decepcionado com a obra de Deus. Talvez você que esteja aqui seja mais um que diga, olha, eu vou dar mais uma chance, porque senão eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais. Porque é tanta falcatrua, é tanta coisa errada, é tanta coisa escura, é tanta confusão, é tanta carne, é tanta podridão, é tanta carne na obra de Deus, que as pessoas não estão mais aguentando. Quem está entendendo? Amados, é muita coisa errada. E tem muita gente fechando os olhos para isso. Não feche os olhos. Se você ver alguma coisa errada, eu sou o primeiro a te pedir. Venha a este altar, venha falar comigo, traga, vamos ajustar. Seja na minha vida, seja na vida de qualquer oficial, ministro desta igreja. Amados, isto aqui é um lugar santo. Isto aqui é um lugar onde Deus nos levantou para nós cuidarmos uns dos outros. Quem está entendendo? Não pode haver entre nós este espírito de divisão, sabe, de corrupção, de mentira, de engano. Não pode. Não pode haver entre nós um irmão torcendo para o outro se arrebentar. Você vê isso dentro das igrejas, na hora do louvor. Nós vimos hoje aqui o menino tocando, tem um outro tocando o contrabaixo, tem um no teclado, as back vocal. Hoje de um grupo, quarta-feira foi outro, na outra semana é outro grupo. Ninguém vai ficar ali. Tomara que o irmão quebre o dedo esta semana, porque se ele quebrar o dedo eu vou tocar. Porque tomara que aquela irmã fique rouca. Ou Jesus dá uma gripe, orando para Jesus dar gripe. Poder, isto é carne, confusão. Não, porque eu sou a dirigente central do ciclo de oração. Estufa o peito, diminui o peito. Aqui todo mundo ora no nosso ciclo de oração. Que não tem quem ora melhor, quem ora pior. Não tem isso. Porque se você deixa isso entrar dentro da igreja, isso começa a quebrar, vai dilacerando, é uma fissura, vai rachando, e as tantas a igreja se arrebenta. Olha o que a igreja precisa, Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, o que guarda a palavra, esse é feliz. Não havendo profecia, a maior profecia que existe é a palavra de Deus.
A maior profecia é esta aqui, ó, a minha e a sua Bíblia. Esta é a maior profecia que nós temos. Então, não havendo a profecia, não havendo a palavra, o povo se corrompe. Então, o que você vem fazer na igreja? Você vem aqui para louvar a Deus, você vem aqui para abençoar a obra de Deus, e você vem aqui para ouvir Deus falar com você. Quem está entendendo? Aí depois que você ouvir, você tem que pôr isso em prática. João 8,32, olha o que liberta o homem da vida carnal e leva o homem a viver uma vida espiritual. E conhecereis a verdade vos libertará. Olha Efésios, Paulo escrevendo a Efésios, capítulo 4, versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É dar lugar à carne. Não dê lugar à sua carne. Amém? Então, tem muitas pessoas fingindo que tem vida espiritual. Tem muita, olha, trema os céus, tem muita liderança fingindo que é espiritual. Tem muita igreja fingindo que é espiritual. Mas mais dia, menos dia, tudo vem à luz. Obrigado, diácono. Tudo vem à luz. Quem está entendendo? Precisamos do ar-condicionado, amados. Ah, papai. Amém, pastora. Vamos fazer um carnezinho para você também, viu? Amém. Ah, já fez, desculpa. Amém? Então não adianta fingir. Diga, eu não posso fingir. Diga, eu tenho que ter vida espiritual. Romanos 8,8. Porque se eu fingir, olha só, Romanos 8,8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não adianta fingir. Quem está na carne vai dar espaço para a carne, vai agir na carne. Amém? Segundo aos Coríntios 4,16. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O Senhor nos renova, o Senhor renova a nossa mente. Amém? Então, se algo carnal entrou na sua vida, você se alimentou, renova a tua mente com as coisas de Deus, recobre o juízo e segue daqui por diante com o Senhor. Romanos 8,2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O pecado não terá domínio sobre você. Diga, o pecado não terá domínio sobre a minha vida. Amém? Então não dê lugar a ele. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, é lícito assistir televisão? É lógico que é. Pastor, é lícito ir na praia? É lógico que é. É lícito. Agora, veja o que convém e o que não convém dentro do que é lícito. É lícito assistir? É. Agora, veja o que você está assistindo. Veja o que você tem alimentado. É lícito ir na praia? Oh, meu Deus do céu, como eu gosto de praia. É lícito. Mas, veja que algumas coisas não convêm. Amém? Graças a Deus que você está entendendo. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus os destruirá, tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quem está entendendo? Digo, o meu corpo é para o Senhor. E digo, o Senhor é para o meu corpo. Pastor, por que tem tanta gente aí? A pessoa tem a Bíblia, tem as promessas de Deus, e está com uma vida... Olha, pastor, só o sangue de Jesus. Por quê? Tem gente que está tudo dando errado para a pessoa. Gálatas 4, versículo 6, versículo 7, desculpa. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também... Então tem muita gente sofrendo e diz, foi o diabo que me fez sofrer, porque foi o diabo que pesou a mão na minha vida, foi o diabo que tirou isso de mim, foi o diabo que arrancou da minha vida. Diabo? A Bíblia diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Tem gente que está colhendo o fruto das suas ações, e como plantou na carne, está colhendo corrupção e morte. Como plantou errado, está colhendo errado. É óbvio que nem todo mundo que passa por uma tribulação, um momento difícil, é porque plantou errado. Porque existem situações que vêm contra as nossas vidas de fato. Vem e tudo vai cooperar para o nosso bem. Existem levantes. José não havia pecado e passou por tudo aquilo por um processo de Deus para Deus o exaltar. Agora, eu estou dizendo aqui de semeadura. Existem pessoas que estão com a vida vivendo como um bicho,
Estão vivendo como bichos e são pessoas que pertencem a Deus. Mas como pode um filho de Deus vivendo como bicho? Plantou, está colhendo. Porque esta é uma lei espiritual imutável. O mundo é cruel e diz assim: aqui se faz, aqui se paga. A Bíblia diz assim: de Deus não se zomba. O que você plantar, você vai colher. E é aqui. É aqui. Quem está entendendo? Eu quero encerrar com 2 versículos. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. A graça de Deus nos dá liberdade. Nós temos toda a liberdade na graça. Amém? Que nós pulamos na presença de Deus, nós cantamos, nós temos liberdade. Agora olha só. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não usa da liberdade de Cristo para dar lugar à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Termino com 1 Coríntios 6,12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu quero encerrar a mensagem dizendo o seguinte: nós temos um ministério que vive por graça, vive por fé. Agora, graça não é permissão para pecar. Graça não é libertinagem. A graça de Deus não é para dar ocasião à carne. Não é porque nós estamos na graça que tudo pode. Opa, estou na graça. Sou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, agora. Opa, isto não é uma mente convertida. Isto é uma mente carnal. Isto é uma mente de um salvo. Não useis da liberdade que Jesus nos deu, que a graça nos dá, para dar ocasião à carne, porque o salário do pecado é a morte. Tem muita gente com a vida morta, vive, mas é morto onde o casamento é morto, as relações emocionais são mortas, não consegue fazer amigo, não tem nada. Como pode? Isso é o fruto do pecado. Então não podemos brincar com Deus, não podemos brincar com a nossa vida. Eu encerro dizendo: semeie no Espírito, e do Espírito você colherá vida eterna. Semeie no Espírito. Pastor, o que eu tenho que fazer para ter uma vida alinhada com Deus, uma vida espiritual? Ouvir e praticar. E para ouvir, você tem que vir na igreja para ouvir. Não tem culto melhor ou culto pior. O culto de quarta-feira não é menos importante do que o culto de domingo. Eu sei que tem pessoas que estudam, tem que estudar. Tem pessoas que não tem como vir na quarta-feira, nós entendemos. Agora, não abra mão de estar na casa de Deus no sábado, no domingo, nos dias que você não tiver atividade, venha para a casa de Deus. Cansaço físico não é desculpa, amados. Você tem que mortificar a tua carne. Então, na hora que você está cansado, diz: eu repreendo a minha carne, eu vou cansado. Eu vou cansado, Deus vai me honrar, Deus vai falar comigo. Quem está entendendo? Assim como Deus falou com você nesta noite. Quero que a igreja fique de pé. Eu vou orar com você agora. E você vai chegar em casa hoje diferente. Você não vai mais querer agir na carne para resolver as coisas. Pastor, como que é agir na carne? Agir na carne é assim. Sabe de uma coisa, pastor? Meu marido está me tratando mal, eu vou dar um gelo nele. Vou dar um gelo nele, não vou falar. Isto é carne. Ninguém vai dar gelo em ninguém. Você vai chegar em casa, teu marido está lá, tu vai dar uma mordida na orelhinha dele, um cheiro, vai chamar de meu bem, vai agarrar, vai beijar, vai pôr as crianças para dormir e vai fazer um carinho no teu marido. Não é nada de agir na carne, não. Tem alguma coisa contra o irmão? Não, deixa que eu vou ignorar. Que ignorar? Tu vai dar um abraço, meu irmão, mas são os motivos que nos unem do que nos separa. Que bobagem a nossa, isso é bobagem. Dá um beijo, abraço, vamos seguir adiante. O que você está entendendo? Vamos envergonhar o diabo. Vamos honrar a Deus, que sabe, não dá lugar para a tua carne, não. Se a tua carne quiser criar uma soberba precede a ruína, anula. Você vai cuidar do que Deus te deu. Quem está entendendo? Esposas desta igreja, não dê gelo no marido. Dê uma quentura nele. Nada de gelo. Amém?
Mas pastor, cheguei em casa, meu marido assistiu o jogo, o Santos perdeu, É triste se chegar em casa e encontrar um marido assim. Agora é teu marido. Tu vai fazer o quê? Vai lá, põe no chuveiro, dá um banho, cuida. Amém? Você veio de um culto, vai chegar em casa xingando, batendo porta. Tem crente que acabou o culto, fica ali acelerando, buzinando para a mulher. Ah, se eu te pego. O diácono Iso e o diácono Ivaldo sabe, tira do carro, segura, eu bato no baço. Você viu que soco? Bato aqui, ó. Em cima, é aqui mesmo. Diácono que me ensinou. O velho homem dele, ele fazia esses negócios todos. E aí a mulher tadinha. Desculpa. Aí bota o pé no carro, o marido sai. Aí vai ela. Veio fazer o que no culto? Tá na carne? Não. Aí vai brigando com a mulher. Não, os gols da rodada por tua causa. Ô, irmão. Gol da rodada? Tua vida é mais do que o gol da rodada. Amém? Temos que cuidar das coisas que Deus nos deu, amados. Temos que cuidar. Esse negócio que as pessoas estão fazendo hoje, sabe? É dar um gelo aqui, não sei o que, maltrata. Isso não vale a pena. Isto não vale a pena. Tem gente que não vem para a igreja por causa do testemunho dos crentes quando chegam em casa. Tem crente que chega. Chegou lá, o marido está vendo televisão. O tal do Big Brother. Está vendo o quê, meu bem? Está vendo isso aí. Você quer tomar um suco, um refresco? Beijar aqui. Beija aqui, pastora. Beija aqui. Beijou aqui. Ele vai desligar Big Brother. Vai desligar na hora. Amém? Tem que cuidar. Aí chega de um culto maravilhoso, o vizinho parou o carro na porta. De novo. Uma hora eu vou furar o pneu desse cara. Eu vou. Meu irmão. Deixa o carro lá, do lado. Depois o vizinho tira, você guarda o teu. Ou pede para ele. Ô abençoado. Chama ele de abençoado. Ô abençoadão. Teu carro aí está na frente. Tá, depois que eu pôr o meu, você pode pôr atrás, não tem problema não. Porque às vezes a pessoa está lá querendo isso mesmo, energizado, está querendo arrumar confusão. Você chegou do culto, ele está querendo arrumar. Você vai dar motivo? Chegar em casa, batendo porta, xingando, veio do culto? Sinceramente, isso não é descabível. Amém? Não tem cabimento. Quando sai do culto para ir para casa, tem que ir como? Bem. Em paz, feliz, falando do que Deus falou, amém? Isso é viver a vida do Espírito. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela palavra desta noite. Mais uma vez o Senhor nos ensinou a viver de modo digno da nossa vocação. Ó Deus, o nosso ministério, Pai, quer te honrar, quer ser um ministério que prega a tua palavra. Sabemos que muitas vezes não agradamos a todos, muitas vezes as pessoas, Senhor Jesus, se ouvirem na carne, não vão gostar. Mas quando se abrem para a vida do Espírito, Pai, como a tua palavra nos faz bem. Aqueles que entraram aqui nesta noite, e que tem um vício, tem sido envergonhado por causa da carne, tem desejos carnais aflorados, nós agora te pedimos, ajuda os teus filhos e as tuas filhas a construírem uma vida espiritual. Ó Deus, sabemos que não é um passe de mágica, sabemos que não acontece de qualquer forma, é uma construção. Nos ajuda a construir esta vida. E que não nos olhemos uns aos outros na carne. Que ninguém venha para a igreja para ficar olhando os defeitos do outro.
Que ninguém venha para ficar apontando, todos nós estamos sujeitos a falhas, que ninguém se veja ou veja o irmão segundo a carne. Nos ajuda a olhar uns aos outros no Espírito. Nos ajuda a construir, Pai, uma vida espiritual inabalável. Faz de nós uma geração, um povo que te honra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus.